Chegamos. Hoje nós estamos na nossa jornada de 21 dias e hoje é exatamente esse dia 21. Foi uma caminhada de aprendizado, foi uma caminhada de processos, foi uma caminhada de desafio, de entrega, foi uma caminhada de conflitos, onde nós podemos perceber as nossas dores, onde cada dia foi um tratamento do Senhor para com as nossas vidas. E eu posso dizer que hoje não é o fim de uma jornada, pode ser até o fim desses dias, de 21 dias, mas Deus, Ele continua fazendo. Deus, Ele nos convida a continuar caminhando com Ele. E o título do nosso debate hoje é uma nova caminhada em Cristo Jesus. Não tem como vivermos processos, não tem como entendermos propósitos, não tem como vivermos um período de nos reconectar ao Senhor, de sermos impactados por aquilo que a Bíblia fala sobre nós, sobre aquilo que precisa ser mudado em nós. Se nós não estivermos nesse pilar de construção, continuar caminhando para uma nova vida em Cristo. Essa caminhada ela só vai se findar quando nós nos encontrarmos com Cristo Jesus, no nosso céu, na nossa casa permanente. Então, precisamos estar nesse lugar, essa nova caminhada em Cristo, porque a verdadeira transformação, ela não acontece no dia em que nós decidimos caminhar com Cristo, mas ela acontece no processo, no diariamente com Cristo. E com isso eu quero te convidar a que você abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, para a gente ler o versículo 6, que diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Há de completá-lo. Isso fala de processos, isso fala de não desistir, isso fala de prosseguir. Então é sobre isso. Hoje nós abrimos esse último dia, mas eu declaro a autoridade que há sobre o nome de Cristo Jesus e se inaugura um novo recomeço nas nossas vidas. Quando Paulo ele escreve essa carta em Filipenses 1, Paulo ele escreve dentro da prisão. Paulo mesmo preso, Paulo ele fala de futuro, porque ele diz: aquele que começou há de completá-lo. Paulo ele fala de futuro, e eu declaro que aquele que começou a boa obra em mim e em você há de completá-lo. Perceba que quem começou foi Deus. Quem continua é Deus. Quem termina é Deus também. Tudo é o Senhor. Então esse versículo de Filipenses ele traz para nós alguns ensinos. O primeiro ensino que ele traz para nós é que Deus ele trabalha por processos. Ele começou, ele há de terminar. Futuro é uma caminhada. Nós vivemos em um tempo em que tudo está ligado a resultados. E Deus ele fala para nós
através desse versículo e de tantos outros que nós poderíamos estar aqui citando, mas Deus, Ele fala, Ele sempre priorizou processos, sempre. A Bíblia começa em Gênesis e ela começa falando de processos, porque se Deus quisesse, e Ele tem todo o poder para fazer, Deus poderia ter criado o mundo em 1 minuto, mas para nos ensinar processo, o mundo foi criado em dias. Cada dia houve um processo. Haja luz, haja divisão, haja seres viventes. Perceba que Deus, Ele nos ensina desde o princípio e tudo que Ele ama processos. Não que Ele não tem poder para fazer, Ele tem poder para fazer. Como Ele faz muitas das vezes nas nossas vidas. Um dia Deus resolve coisas que nós passamos, num segundo. Deus resolve coisas que nós poderíamos passar a vida inteira. E mesmo assim nós não conseguiríamos. Quantas vezes com uma oração Deus libera cura, Deus restaura. Mas quantas vezes nós precisamos passar por dias, meses e até ano, porque tem coisas nas nossas vidas que precisa desse processo. E a gente vai ver aqui que Abraão, ele esperou até a sua velhice, para que a promessa de um filho viesse. Nós vemos aqui que José, ele esperou. José, ele tinha sonhos quando ele ainda era um adolescente, do que seria o seu futuro, e ele esperou até que ele se tornasse governo. Nós vemos que Moisés, ele transitou por 40 anos. Nós vemos aí que Davi, ele foi ungido antes mesmo de ser rei. Jesus, ele viveu processos. Ele viveu 30 anos para começar o seu ministério. E a gente tem tanta dificuldade de viver processos. Os discípulos viveram processos, porque eles caminharam com Jesus 3 anos, para depois, perceba isso, Jesus, ele ama processos, Deus ama processo, nada se faz instantaneamente se há uma necessidade de processo nas nossas vidas. Houve um tempo de maturidade para que tudo isso que eu coloquei aqui acontecesse. Houve um tempo de entrega, houve um tempo de confiança, houve tempo de obediência. Deus está nos pedindo isso. Se você está vivendo processos na sua vida, é porque o Senhor está pedindo obediência, pedindo maturidade, pedindo entrega. É sobre isso. Há tempo para todas as coisas. Eclesiástico nos ensina sobre isso. Então, o primeiro ensino de Filipenses 1 é que Deus trabalha por processos. E o segundo ensino é que a transformação, ela é diária. A necessidade do processo das nossas vidas é por causa da transformação. Transformação fora, transformação dentro, transformação de ambientes. Talvez você ainda não esteja vendo o agir de Deus a olho nu, mas tem algo acontecendo aqui dentro. Tem algo acontecendo na minha alma. Tem algo acontecendo na minha carne, nas minhas vontades. É sobre isso. Deus, ele trabalha. Veja, perceba o que Deus já fez. Que ele já movimentou. Nesse processo, cada pequena mudança faz parte do processo da transformação. Deus, ele trabalha
uma transformação diária. E a gente vê aqui mais que o terceiro ensino é que esse é o seu momento de analisar o seu coração. Aquele que começou a boa obra. Ele há um período entre aquele e o há, um período de análise no nosso coração. O que Deus quer tratar comigo hoje? Essa é a pergunta que fica para nós. O que Deus quer tratar com você hoje? Com as circunstâncias do hoje. Aquele e o há tem uma distância. Nesse período nós precisamos analisar o nosso coração. Precisamos nos reconectar com a palavra de Deus para que sejamos impactados, amando ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Esse é o ensino do analisar como está o nosso coração nesse processo do aquele para o há, de completar a boa obra. O texto chama de boa obra. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. E o quarto ensino diz que agora o que nós estamos vivendo faz parte da resposta de Deus nesse espaço de tempo. Talvez nesses 21 dias você esperou receber algo grande, um milagre poderoso, mas o maior milagre, eu quero te dizer, é aquele que acontece dentro de nós. É aquele que acontece nas nossas vidas. Hoje Deus talvez esteja dizendo para você, agora você precisa olhar para dentro de você e ver que foi transformado e o que está sendo transformado, que foi vivido nesses 21 dias, para que a partir de então nós talvez estivéssemos começando a verdadeira transformação em Cristo Jesus. Então ele fala sobre o agora, sobre o hoje. E o quinto ensino, ele diz que nós não podemos parar, porque aquele que começou, ele fará. Nós não podemos parar a nossa caminhada, a nossa vida, para o nosso crescimento, para que se alargue as fronteiras do nosso entendimento, da nossa maturidade. Nós precisamos prosseguir. O maior perigo não é o cair, porque quem cai levanta-se, mas o maior perigo é permanecer no chão, é permanecer no lugar da dor, é permanecer se sentindo ninguém, é permanecer se sentindo incapaz, é permanecer com o sentimento de não perdoar, de não pedir perdão. Esse é o maior perigo. O maior perigo não é cair, é estagnar. É nesse parar que nós morremos. Tudo é assim. O dia tem 24 horas, o ano, o mês tem 30, 31, mês de fevereiro, um mês menor. Mas tudo fala de processo. O ano é com 365 dias. Se tudo parasse, sobre isso nós não podemos estagnar, mesmo que seja devagar. Mas precisamos continuar. Precisamos, mesmo sem vontade, precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos orar, precisamos continuar, mesmo que estejamos cansados. Continue, mesmo que você não esteja entendendo nada hoje, mas continue, porque o que Deus transformou
que Deus mudou nesses 21 dias precisa continuar, porque ainda não é momento de pararmos. Então continue conectado à fonte, nós estudamos sobre isso. Precisamos estar conectados em Cristo Jesus na palavra, tirando de lá todos os nutrientes, todas as forças que nós precisamos para continuar. Continue levando esperança, continue buscando, continue compartilhando histórias, continue, seja luz. E nesses 21 dias que nós caminhamos juntos, eu quero agradecer a você, por você caminhar comigo, por poder compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo trabalhou no meu coração. E que essa semente, ela frutifique por 10, por 100. Que você possa continuar escrevendo, vivendo tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E que nós possamos continuar nessa caminhada, porque Deus, Ele vai continuar escrevendo o método ARE, a analisar, reconectar e impactar. Deus, Ele transforma feridas em propósito. Ele é especialista nisso. Então continue analisando o seu coração. Continue se reconectando com a verdade da palavra de Deus e continue impactando vidas. Porque Deus, Ele não terminou a obra. Porque Filipenses diz que aquele que começou, Ele terminará. E eu quero finalizar essa jornada, dessa caminhada de 21 dias, orando e agradecendo a Deus por tudo que vivemos nesses 21 dias. E um novo ciclo chega para o método ARE. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado. Meu coração, Senhor, se alegra em poder, Senhor, viver, em poder, Senhor, obedecer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor construiu, Senhor, começar em mim. Todo o processo, Senhor, da descoberta, do análise, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Pai, que esteve aqui, Senhor. Senhor, obrigado, ó Deus, por saber, Senhor, que todas essas séries, todos esses vídeos, eles ainda serão vistos por muitas pessoas, ó Deus. Eu te agradeço, Pai, por nos reconectar, Senhor, à Tua Palavra, por nos reconectar, Senhor, ao propósito do qual o Senhor tem para as nossas vidas. Sim, Senhor, queremos impactar, Senhor, a nossa casa, o lugar onde o Senhor tem nos colocado, ó Deus. Senhor, obrigado, ó Deus, por cada ferida, por cada cicatriz, que hoje nós olhamos para o nosso corpo e nós vemos os caminhos e as vitórias que o Senhor nos concedeu. Pai, obrigado, Pai. Senhor, por tratar, Senhor, os sintomas e por transformar, Senhor, a raiz, Senhor, do nosso coração. Eu quero abençoar no nome de Jesus a sua vida. Eu quero abençoar no nome de Jesus a sua história. Eu quero abençoar no nome de Jesus cada passo da sua vida. Não pare, continue. Deus é o autor da sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.